Restaurar esse Deus maravilhoso e poderoso é quem você vai louvar nesta noite. Entregar o teu coração, a tua vida, todas as suas causas diante desse Deus. O Deus que pode fazer qualquer coisa. Para um Deus que não há limites. E por mais que os teus olhos e a tua imaginação não alcance, Deus ele pode realizar. Não há impossíveis para Deus. Não há limites para Deus. Não há nada que Ele não possa fazer. A Ti nós louvamos, Senhor. Ó Deus, com as nossas palavras, com os nossos lábios, já Te louvamos, Senhor Deus. Exaltamos, ó Deus, o Teu nome que é grande e poderoso. Não há nada semelhante a Ti. A Tua palavra diz isso. Não há nada que se assemelhe ao Senhor. Não há nada que se possa comparar ao Senhor. Tu és único, o único Deus, o Deus verdadeiro e poderoso. A Ti, Senhor, nos humilhamos, entregamos a nossa vida diante do Senhor mais uma vez e nesta noite, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, queremos, ó Deus, entoar os cânticos, os louvores a Ti. Exaltar o Senhor que é digno. Obrigado pela Tua presença, que é gloriosa em nossas vidas. Amém, Senhor. Você sabe pela palavra de Deus que os atributos de Deus que pertencem somente a Ele, o Deus onipotente, tem todo o poder. O Deus onisciente, que Ele conhece todas as coisas. O Deus onipresente, só Ele pode estar em todos os lugares. Não há um só lugar que possa se ocultar de Deus. Ele está em todos os lugares. E você então pensa nesse Deus que tem todo o poder, que tem todo o conhecimento, que nada pode se ocultar. E você pensa nesse Deus que habita em você e fala, nossa, esse Deus deve me amar demais. Embora Ele me conheça tão perfeitamente, Ele não me extermina. Deus me ama de verdade. Deus te ama de verdade. E só um Deus que conhece tudo, todas as coisas, um Deus que pode estar em todos os lugares, nada está oculto a Ele, um Deus que tem todo o poder, pode habitar no coração como o meu e como o teu, para nos trazer cada vez mais perto dEle, para nos fazer conhecer a sua vontade, o Deus que nos quer por perto. Você vai louvar esse Deus maravilhoso, porque você reconhece esse Deus pela fé, que Ele é o Deus que está aqui agora, que está aí na sua casa, porque é o Deus que habita no coração. Ele não habita em templos feitos por mãos dos homens, mas Ele habita no coração de cada um, daquele que chama para perto. Você pode ficar em pé, você vai declarar essa grandeza do Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos ama sempre, sempre nos amou. Quão grande é o Senhor, quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande
com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Temer com sua voz, temer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Só tu és digno, Senhor. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Sobre todos. Aleluia. Sobre todo nome é o teu. Tu és digno do louvor.
quando as dificuldades vêm nas nossas vidas, nós podemos esperar nesse Deus. Às vezes você não vai encontrar forças em você mesmo. E é bom que seja assim. Porque a sua força e a sua dependência está em Deus. E nele você faz proezas. Você confia, você crê, você entrega, você descansa. O Deus que te ajuda a atravessar o caminho que você tem que atravessar. Um caminho que só você tem que atravessar. Mas Ele te segura pela mão e caminha junto com você. O Deus presente em todo o tempo. O Deus que restaura. O Deus que te socorre. O Deus que provê tudo o que você precisa nessa jornada. Nessa jornada que chama vida. Temos um tempo para aproveitar diante do nosso Deus. Aproveitar da sua presença, da sua graça, do seu cuidado, do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade, da sua fidelidade, da sua presença. Você tem a presença de Deus. Você tem tudo. Você tem tudo.
não serei guiado por uma ansiedade. Eu não serei impedido de andar por medo. E também não vou estar preso às coisas do passado. Mas eu descansarei em Deus, na minha vida e no meu futuro. Porque eu sei que eu posso confiar nesse Deus. A minha alma se liga, se apega a esse Deus. Por isso eu posso descansar. Estar ligado em Deus faz a vida. Posso descansar em Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também estarei. Descansarei, pois sei que és Deus. A paz do Senhor, irmãos. Quero aproveitar que os irmãos ainda estão de pé. Queria orar pelos dízimos e ofertas dessa noite. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, aqui estamos, Senhor, reunidos na tua casa de oração esta noite, clamando, Senhor, por causa da dizimista, cada ofertante dessa noite, ó Pai. Que as ricas bênçãos do Senhor, como diz a tua palavra, venha sobre cada um, ó Pai. Que as portas do céu se abram, Senhor, sobre essas vidas. Que as bênçãos do Senhor alcancem a cada um, ó Pai. E aquele, seu Pai, que por alguma dificuldade financeira não pode estar dizimando e ofertando. Deus, nós te pedimos que as bênçãos, Senhor, venham sobre eles, que portas de emprego sejam abertas e que eles possam, Senhor, com alegria no coração, estar dizimando e ofertando. Te pedimos também pelos recursos financeiros dessa casa de oração, que o Senhor esteja, Pai, no controle, que o Senhor esteja na direção, que o Senhor esteja, Pai, cuidando de cada detalhe, ó Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Algum irmão tiver o dízimo e oferta, o gasofilácio está ali. Fique à vontade. Os irmãos podem se assentar. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém? 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata,
6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou de dá-la? Para que este envie a mim um homem para que eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou diante da porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então, se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te tivesse dito que o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpo. Só até aqui. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos diante da Tua santa e eterna palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo de Deus venha com unção, com ousadia e edificar a Tua palavra no coração de cada um dos Teus servos que estão aqui esta noite, que estão nos assistindo, e que seja o Senhor falando, Senhor, a cada coração essa noite, no nome santo de Jesus. E te pedimos também, Pai, que repreendas todo o mal, todo o levante do inimigo, que venha, Senhor, querer atrapalhar a ministração da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler um texto para vocês, uma história, que ele diz assim: havia um escalador de montanhas muito famoso, e um dia ele decidiu escalar o Monte Everest sozinho. Ele estava indo até bem durante a sua escalada, mas numa determinada altura ele escorregou na neve e caiu e ficou pendurado num penhasco. Mas a corda de segurança o salvou de cair nesse penhasco. Mas ele não tinha como subir. Passou boa parte da noite pendurado. Certo momento da noite, ele ouviu uma voz que dizia: corte a corda. Ele achou que o frio estava afetando a sua mente e seus pensamentos, mas não cortou a corda. E a temperatura foi caindo, e ele ouviu novamente a voz: corte a corda. Mas ele não o fez. Quando o grupo de resgate chegou pela manhã, ele havia morrido congelado a 30 centímetros do chão. Muitas das vezes, irmãos, a gente tem a sensação de ouvir uma voz e a gente não sabe do que é essa voz. E a gente tem a impressão que parece que alguém nos chama. Quem já teve essa impressão? Poxa, alguém está chamando o meu nome, né? Você fica com aquela sensação: será que alguém está me chamando? E muitas das vezes o inimigo ele usa dessas táticas, mas Deus ele é mais estratégico ainda. Ele fala conosco. E quando ele fala, a gente percebe que é a voz do Senhor.
E o tema dessa noite é que convém que ele cresça e eu diminua. A gente vê nessa história que pessoas passam por situações dessa maneira que ouvem a voz de Deus, mas não dão ouvidos. Tem várias citações no livro de Apocalipse que fala que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesses últimos tempos, a palavra de Deus tem sido ministrada nas igrejas de uma maneira tremenda, poderosa, edificante, mas muitos não têm ouvido a palavra de Deus. Eu trouxe esse texto de Naamã para que a gente possa entrar nesse texto como se fosse a nossa vida. Queria que fosse... Quando eu comecei a montar essa ministração, eu me coloquei nessa história. Porque, irmãos, tem algumas passagens da Bíblia que, se a gente se coloca na história, a gente consegue entender e compreender o que aconteceu naquele dia. O que aconteceu naquele contexto bíblico, o que aconteceu com aquilo. E essa história de Naamã ela é interessante por causa disso, que a história fala que ele era um comandante do exército da Síria. Era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Se coloca nesse patamar, você, eu, e de muito conceito. Porque por ele o Senhor dera muitas vitórias à Síria. Ele era um herói de guerra, porém leproso. Então a gente se coloca nessa história, apenas nesse primeiro versículo, a gente num nível, num patamar, numa certa graduação, seja ela de inteligência, seja de cargos numa empresa, seja de sabedoria, e a gente às vezes se acha que a gente está um degrau acima de outras pessoas. Ele era um comandante do exército. Eu não conheço nenhuma pessoa de alto gabarito do exército, sabe, pessoas grandes assim, mas eu sei que pessoas assim, um juiz, por exemplo, se você está no tribunal, você tem que ter toda uma reverência para falar com o juiz. Se você é abordado por um policial que, se ele te trata bem, você também tem que responder educadamente. Então a gente vê que algumas pessoas, por ter um nível ou um degrau acima de outras pessoas, são pessoas soberbas. São pessoas que elas precisam ser trabalhadas por Deus, porque aquele nível, aquele degrau, não deixa ela olhar para as pessoas que estão abaixo, e nem para as pessoas que estão do lado delas. E a gente vê que Naamã, por várias guerras que tenha conquistado, por estrelas que ele tenha conquistado, vamos supor que ele seja um general 5 estrelas, porém leproso. E a gente vê que por trás daquele capacete que ele usava, por trás daquela armadura que ele usava, por trás daquela pompa toda que ele tinha ali sentado no seu cavalo, marchando para uma guerra, marchando para mais uma batalha, para mais uma vitória, por debaixo daquilo ali havia uma lepra. E nessa época a lepra ela não tinha cura, não havia um remédio, não havia algo, uma cirurgia, algo que você pudesse tirar aquilo dali da sua pele. E era contaminado, como se diz? Contaminava outras pessoas. Só de encostar outras pessoas pegava. Então a gente vê que o que adianta você ter um alto nível de conhecimento, mas por baixo da veste existe uma lepra, existe uma doença. E a história de Naamã, ela fala isso daí para nós, que ele entrou na cidade de Israel, capturou algumas pessoas de Israel e levou consigo uma menina que, essa menina vendo a doença, vendo a lepra, vendo a dificuldade, a situação de Naamã, ela fala, quem dera ele estivesse em Samaria e conhecesse o profeta, conhecesse o Deus de Israel, ele seria curado.
Irmãos, quem que quando está enfermo ouve falar de um remédio, ouve falar de um médico, ouve falar de uma cura e não vai atrás? Todos nós vamos atrás. E foi o que Naamã fez. Falou com o seu senhor, falou com o rei, pediu cartas para ir falar com o rei de Israel, para que ele fosse curado dessa lepra. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse texto de Naamã, o versículo 5 fala que o rei da Síria disse: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. E quando eu estava montando esse texto, eu perguntei com a minha filha: você é boa de matemática? Ela falou: pai, mais ou menos. E nós começamos a pegar esses valores. Irmãos, a gente chegou num valor absurdo de prata, ouro e roupas, que Naamã pegou para ir comprar a sua bênção. Naamã levou, se a gente fosse tentar calcular nos dias de hoje, irmãos, mais ou menos 200 a 500 mil reais em dinheiro ele levou para ser curado. Para chegar diante do profeta, o profeta colocar a mão, tirar a lepra e ele pegar esse dinheiro, pegar essa prata, esse ouro e dar na mão do profeta. Essa era a intenção, esse era o pensamento de Naamã. E nós sabemos que a bênção do Senhor não se compra. Nós sabemos que a bênção do Senhor, irmãos, ela não tem valor. A bênção do Senhor é pelas misericórdias que o Senhor tem para cada um de nós. É Ele que nos cura, sem nada em troca. E a gente vê que Naamã, ele foi diante do rei de Israel. O rei de Israel rasgou as suas vestes, como quem diz: quem sou eu para tirar a vida, ou para dá-la a alguém, ou para curar alguém? Eliseu, conta a história que Eliseu ficou sabendo da história e disse ao rei: envia Naamã até mim, e eu farei com que ele saiba que há Deus em Israel. O interessante é que Naamã foi até a casa de Eliseu. Chegando na casa de Eliseu, Eliseu envia um servo, um empregado dele, para dar o recado para Naamã: olha, vai, mergulha 7 vezes no Jordão e serás curado. Conta a história que Naamã, ele fica indignado, pensando que chegando à casa do profeta, o profeta sairia, colocaria a mão sobre ele, invocaria o nome do Senhor e ele seria curado. Essa era a vontade, esse era o desejo de Naamã para ser curado. De tão alto era o escalão, de tão alto era o pensamento, de tão alto era a soberba de Naamã, por ser um comandante, um general 5 estrelas. Ele achava que tudo tinha que ser feito conforme a sua vontade, e não das pessoas que estão do lado dele. E a gente vê que a palavra de Deus fala que ele saiu indignado. Onde já se viu entrar nesse rio, mergulhar nesse rio sujo? Em Damasco há rios mais lindos, mais bonitos, mais limpos do que esse rio. E a gente vê que Deus, ele é tão misericordioso que um dos seus soldados chega para ele e fala assim: se por acaso ele tivesse te pedido algo difícil, algo complicado, você não faria? Porque, irmãos, essas pessoas guerreiras como Naamã, quando é algo difícil para eles, parece que é mais fácil de encarar. Mas quando é algo que você tem que se rebaixar, se humilhar, se torna difícil. Se torna muito difícil. E a gente vê que a palavra de Deus conta que ele foi até o rio. Naamã, ele foi até o rio. Mas, irmãos, tenta, ainda dentro da história,
Tenta imaginar o que passava pela cabeça de Naamã, indo até aquele rio sujo, que para ele era um rio sujo, era um rio que não dava nem para você pôr os pés. Imagine o que se passava pela cabeça de Naamã chegar naquele rio daquele jeito. Imagine para vocês um general de guerra ter que se rebaixar e entrar num rio sujo. Conta a palavra de Deus para nós, que ele tira, né, as suas vestes, entra no rio e dá o primeiro mergulho. Nada acontece. Nada acontece. Dá o segundo mergulho. Nada acontece. Irmãos, dentro da história, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba, ter que mergulhar. Não sei se os soldados que estavam com ele, que o acompanhavam, estavam de olho nele, mergulhando ali naquele rio. E ele olhar para os soldados e ver a vergonha de mergulhar naquele rio. E foi um atrás do outro. A gente vê, irmãos, que cada mergulho, eu já ouvi ministrações que pessoas falavam, pregadores falavam assim, que cada mergulho significava algo na vida de Naamã que estava sendo destruído, que estava sendo quebrado, que estava sendo trabalhado por Deus. Eu acredito que cada mergulho era um processo que Naamã estava passando. E nós, na nossa vida, nós passamos por processos que transformam o nosso ser, o nosso caráter, o nosso jeito de agir e principalmente de olhar para quem está ao nosso lado. Principalmente de olhar para o nosso próximo, do necessitado, das pessoas que caminham ao nosso lado. Esse processo de Naamã dar esses mergulhos naquele rio e subir e ver que a lepra ainda estava lá, era o Deus trabalhando no íntimo de Naamã. E nós falamos, uma vez eu trouxe na escola dominical, sobre a intimidade com Deus. A intimidade com Deus, irmãos, ela é uma entrega sua para com Deus. Não é Deus para você, é sua para com Deus. Porque se você quer ter uma intimidade com Deus, é você que tem que mergulhar. É você que tem que fazer igual Naamã, mergulhar, se humilhar. Porque Deus, ele não vai invadir o seu coração, os seus pensamentos, o seu íntimo e arrancar o que não presta. Não, ele vai querer que você tenha essa intimidade com ele para que você seja trabalhado por ele. E Naamã começou a passar por esses processos a cada mergulho que ele descia. Ele falava, eu creio que ele pensava assim, o que eu estou fazendo? Eu sou um general de guerra 5 estrelas. Eu sou uma pessoa de conceito, eu sou uma pessoa reconhecida. Aonde eu chego, as portas se abrem. O que eu estou fazendo aqui nesse rio? E a cada mergulho, isso estava sendo quebrado na vida de Naamã. Irmãos, se nós queremos experimentar mais profundamente as águas do rio de Deus, nós precisamos mergulhar. Só que, se para Naamã era difícil, para nós também é difícil. Tenta trazer para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, mergulhar nos rios de amor de Deus, mas ter que tirar o nosso eu de lado e falar, eu não quero. Tirar o meu ego e falar, eu não quero. Tirar o meu orgulho e você falar assim, poxa vida, mas... Irmãos, para ter intimidade com Deus, precisa tirar. Muitas das vezes a gente fala assim, eu quero. Oramos, jejuamos e buscamos, Senhor, eu quero ter uma intimidade com o Senhor. Buscamos na palavra de Deus versículos que a gente possa tomar posse e falar, Senhor, eu quero isso para a minha vida. E o Senhor começa a trabalhar na nossa vida.
o Senhor começa a colocar nós num processo de transformação, para que a gente tenha essa intimidade com Deus. Irmãos, e essa transformação, esse processo, ela dói. Ela dói. Sabe por que ela dói? Porque quando Deus começa a moldar a nossa vida, começa a transformar o nosso eu não quer ser transformado. Nosso orgulho não quer ser transformado. Ele não quer ser mexido. Ele não quer ser tocado. Mas aí a gente fala assim: eu quero ter uma intimidade contigo ao ponto de ouvir a sua voz, ao ponto de tocar nas pessoas e as pessoas serem curadas. Mas o meu orgulho não mexe. A soberba deixa quieto, mas Deus não tem como trabalhar na nossa vida, não tem como nós termos uma intimidade com Deus, se isso não for mexido, se isso não for retirado, e Deus somente reinar em nós. Existem processos na nossa vida, irmãos, que a gente busca a intimidade com o Senhor, e Deus ele começa a colocar a gente em certas situações, que a gente fala assim, nosso eu, nosso orgulho fala assim: não, isso não é para mim. Isso não é para mim. No nível em que eu estou de sabedoria, esse tipo de situação não é para mim fazer. Isso aí é para outra pessoa, eu não sou pago para isso. Eu não fui contratado para isso. E Deus ele tira você daquela situação, coloca numa outra situação igualzinho. Só mudou o local, só mudou as pessoas ao seu redor, mas a situação é a mesma. Irmãos, se Deus pedir para você, tira o lixo, você fala: Deus, isso não é para mim. Eu não fui chamado para tirar o lixo. Poxa, olha meu conhecimento, os meus diplomas, as pessoas que estão do meu lado, que têm um alto gabarito de conhecimento. Senhor, eu não fui chamado para tirar o lixo. Aí o Senhor fala: tira o lixo. Coloca o lixo lá na rua. Coloca o lixo lá para fora. Senhor, isso não é para mim. A gente vai. Sabe, igual o Zé Buscapé? Quem assistiu esse desenho, Zé Buscapé? Você pega o lixo e vai e põe lá. É o processo de Deus, irmãos. A gente não entende o processo de Deus, mas o processo de Deus, ele é como se fosse cada mergulho de Naamã, para a gente ser curado. Para a gente ser curado. Nós não vemos, mas existe uma lepra espiritual que às vezes impede da gente conhecer mais a Deus. Às vezes existe uma lepra espiritual que impede da gente mergulhar nos rios de Deus por causa do nosso eu, por causa da nossa soberba. A nossa soberba, o nosso eu, ele quer reinar, mas a gente não deixa Deus reinar em nós. Irmãos, você foi chamado para ser servo, para servir. E se Deus te coloca numa situação de você ser servo, seja servo. Obedeça a voz do Senhor. A gente vê que no início da história que eu falei do escalador, ele viu uma voz: corte a corda. Corte a corda. Morreu congelado a 30 centímetros do chão. O Senhor fala para você: faça isso. Senhor, isso aqui não é para mim. Faça isso. Se você tiver que auxiliar alguém menor do que você, auxilia. Jesus Cristo, ele saiu dos altos céus. Saiu dos altos céus para vir nessa terra, pisar nessa terra e ser servo. Jesus Cristo saiu lá dos céus para vir aqui nessa terra, lavar os pés dos discípulos. Saiu
se esvaziou, deixou a sua coroa para vir para essa terra, para ser humilhado, para ser cuspido, xingado, pregado numa cruz. Mas, irmãos, ao terceiro dia ele ressuscitou. Está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O exemplo de Jesus Cristo é o mesmo exemplo para nós. O que Deus prometeu para nós é isso, uma vida eterna com Ele. Seja servo. É muito difícil, Edson. É muito difícil. O meu eu não deixa eu mergulhar e ter uma intimidade com Deus. Em Mateus, capítulo 26, versículo 42, diz assim: tornando-os a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Será que a gente consegue, numa situação tão difícil, tão complicada, de ter que carregar o lixo, falar: Senhor, seja feita a sua vontade. Pai, seja feita a sua vontade. Será que a gente consegue? Jesus Cristo, ele sabia qual que era a sua morte. Ele orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade. Eu não sei a situação que vocês estão passando, mas será que a gente consegue orar: Senhor, essa é a minha situação, esse é o meu problema, essa é a minha circunstância, mas Senhor, faça-se a tua vontade, porque eu quero mergulhar nesse rio e ter mais intimidade com o Senhor. Eu quero ouvir a sua voz, eu quero sentir a presença do Espírito Santo na minha vida. E Naamã foi mergulhando e nada acontecia. Irmãos, Naamã mergulhou 6 vezes e nada aconteceu. Às vezes nós passamos por circunstâncias que nada acontece, nada muda, mas o processo de Deus, ele está acontecendo na nossa vida. O processo de Deus está acontecendo. Deus, ele está trabalhando na nossa vida para que a gente seja transformado. Para que a gente não fique no mesmo eu, patinando e não saindo do lugar. A gente vê que em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui está uma chave preciosa para nossas vidas, irmãos. Não vos conformeis com esse século. Irmãos, não se conforme com o que está acontecendo nesse mundo, mas, sabe, transformai-vos pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus. Buscai as coisas lá do alto, que é Cristo. E as outras coisas ao nosso redor, elas vão acontecer naturalmente, que você não vai nem perceber o que está acontecendo. Ele fala assim que, pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E você já mergulhou 6 vezes e nada aconteceu. Continua sendo humilhado, continua sendo perseguido, continua sendo destratado. Mas qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Que você, no final do seu processo, quando você mergulhar pela 7ª vez, você seja transformado, você seja restaurado, você saia com uma mente diferente, com uma mente de Cristo, reconhecendo que quem dirige a sua vida é Deus. Você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Você já agradeceu a Deus por te levar para trabalhar e trazer de volta? Pelo ar que você respira? Pelo privilégio de poder enxergar?
pelo privilégio de poder ouvir. Irmãos, Deus ele é maravilhoso. Ele quer nos levar a um nível, não de 5 estrelas, para que a soberba tome conta, mas a um nível em que a gente seja usado por Deus como uma ferramenta preciosa nas suas mãos. É isso que Deus quer para nossas vidas. A gente vê que no versículo 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, ficou limpo. Irmãos, esse é o final do processo de Deus na nossa vida. A gente pode passar por humilhação, qual for a circunstância. O final do processo é a vontade de Deus. A gente vê, por exemplo, uma passagem que fala assim, que Pedro, ele falou para Jesus, eu estou pronto para morrer contigo. Aonde você for, eu irei. Jesus fala para ele assim, olha, ainda hoje, 3 vezes me negará antes que o galo cante. Não, Jesus, imagina. E Pedro andando 3 anos com Cristo. Quando ele nega a Jesus Cristo, irmãos, que o galo canta, ele reconhece o processo de Deus. Ele reconhece com quem ele estava andando durante todo esse tempo. E diz a palavra de Deus, ele sai e chora amargamente. Por quê? Foi o final de processo para com Deus. E quando ele sai para pescar, que os discípulos vão com ele, que eles veem um homem na praia, e eles voltam com a pesca maravilhosa. O que Jesus fala para ele? Tu me amas? Irmãos, Jesus ele está perguntando para nós essa noite, tu me amas? Deixa o processo de Deus acontecer na nossa vida. Irmãos, como diz o tema dessa mensagem, convém que Ele cresça e eu diminua. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias do meu Senhor, do meu Deus. A gente vê que uma oração que todo cristão deveria fazer todos os dias. Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, Senhor, e vê se há em mim, sonda meu coração e sonda minha mente, e vê se há em mim algo mal. E retira isso de mim. É a nossa oração. Deixa o processo de Deus acontecer na sua vida. Deixa o Senhor falar com você essa noite. Toma posse dessa palavra. Feche seus olhos por um instante. Deus, muitas das vezes, Pai, a gente ora pedindo que a gente seja transformado. A gente ora pedindo para a gente ter uma intimidade contigo. A gente ora pedindo que a gente possa ouvir, sentir o teu toque e ouvir a sua voz. Mas existem alguns processos que a gente precisa permitir que o Senhor faça na nossa vida. O nosso eu, o nosso orgulho, ele não quer ser humilhado. Ele não quer ser tocado. Mas, Senhor, que nós possamos deixar o Senhor reinar em nós, Pai. Se tiver que passar por humilhação, mas o Senhor é que vem e exalta, nós passaremos, Pai. Deus, que o meu eu diminua, que o nosso eu diminua. E nós sejamos transformados, que nós possamos mergulhar nesse rio de amor, que é esse rio do Senhor, e ser limpo.
e ser purificado de toda a lepra espiritual que às vezes nos impede de ter uma intimidade contigo, Pai. Senhor, que nós possamos ser transformados conforme a Tua vontade, ó Pai. Às vezes a Tua vontade, ela às vezes dói, mas dói porque a gente está acostumado com o nosso eu trabalhando em nós. Mas quando é o Senhor que vem, o Senhor vem, muda, passa o bálsamo de cura e a gente não sente mais dor, porque é o Senhor que está moldando, Pai. Deus, que nós possamos fazer como Naamã, mergulhar numa dificuldade tremenda, mas no 7º mergulho, a gente reconhecer quão grande é esse nosso Deus. Quão grande e maravilhoso é esse Deus, Pai. Sonda, Senhor, o nosso coração e a nossa mente. E aquilo, Senhor, que impede de estarmos na Tua presença. Que o Senhor tire de nós, Pai. Arranca, Pai. Arranca mesmo. Para que a gente seja curado. No nome de Jesus. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, fique de pé, irmãos. Transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Declare: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és.
Jesus.